Sim, agora, Rodrigo, explica para o nosso ouvinte o que é a medicina genômica, porque nem todo mundo sabe, e de que forma ela pode auxiliar, rastrear, prevenir, diagnosticar essas doenças raras. Por favor. Perfeito. Então, quando a gente fala sobre genômica, a gente quer dizer um avanço em relação à medicina da forma como a gente pode investigar esses pacientes do ponto de vista genético, né? Hoje em dia, nós temos acesso a uma gama de exames laboratoriais muito específicos que permitem uma aceleração no diagnóstico de doenças genéticas, tá? Então, a gente pode imaginar que, se a gente for pensar mais ou menos 15, 20 anos atrás, o processo diagnóstico ele seria um processo muito lento, muitas vezes sem acesso a diagnósticos complementares que permitissem a gente fechar um diagnóstico específico do paciente. E a medicina genômica ela vem como uma chave, uma porta de entrada, né, uma chave para abrir essa porta de entrada do acesso a alguns exames complementares, complexos, do ponto de vista metodológico, mais acessíveis para um diagnóstico muito mais preciso e às vezes muito mais precoce, né? Eu concordo com a posição. Quando a gente pensa em doença rara, a gente individualmente, a gente sempre costuma falar isso, né? Elas são raras. Mas a gente tem mais de 8 mil doenças raras diferentes, e algumas compartilham algumas características específicas. E, às vezes, do ponto de vista clínico, esse diagnóstico ele vai ser muito difícil, né? Às vezes se chega numa hipótese, numa suspeita, baseado em características clínicas gerais. Mas o diagnóstico preciso de qual subtipo de doença que nós estamos falando é muito importante, porque é o que vai permitir, por exemplo, o acompanhamento clínico específico, né, baseado exatamente na história natural daquela doença, exatamente para evitar, às vezes, determinados procedimentos que podem ser danosos para o paciente, né? Vai permitir direcionar o tratamento mais adequado para cada caso, mas também vai permitir o aconselhamento genético, que é um ponto muito importante. A gente falar sobre o risco de recorrência dentro daquela família, daquela mesma doença. E aqui a gente trabalha com prevenção primária, né, quando a gente fala de aconselhamento genético. E tudo isso, muitas vezes, só vai conseguir ser alcançado com o diagnóstico etiológico, e aí a medicina genômica entra exatamente nesse ponto para auxiliar esses diagnósticos. E ela existe no SUS também? Existe acesso a alguns exames de medicina genômica pelo SUS. Desde 2014, nós temos a portaria 199 do Ministério da Saúde, que estabelece os centros de referência para atendimento em doenças raras pelo SUS. E dentro do que está previsto na portaria, os centros de referência para doenças raras, eles precisam entregar os exames genômicos, né? Exames genéticos, exames genômicos. Então, existe a possibilidade, sim, de ser alcançável tais exames dentro desse contexto.